Discussão única do processo número 23 de 2015, veto parcial aos autógrafos da Lei Complementar número 83 de 2015, dispõe sobre o Estatuto, Plano de Carreira e Remuneração do Magistério no município de Jacareí e da outras providências. Autoria, Prefeito Municipal Hamilton Ribeiro Mota. O projeto está em discussão. Esse projeto de lei, nós aprovamos este ano, nesta casa, com uma discussão sobre o plano de carreira do pessoal da educação. Então, é o plano de carreira e remuneração do magistério do município de Jacareí. Na realidade, naquele momento, nós fizemos emendas que foram vetadas pelo prefeito municipal. A primeira emenda a ser vetada nesse projeto de lei fala da suspensão do período de licença. Na realidade, nós tínhamos uma dúvida e a gente fez a emenda que, na realidade, ela faz com que o projeto não seja bom para os servidores como ele estava na sua íntegra. Quando suspende, garante, ou seja, a pessoa tem uma licença saúde de 90 dias. Então, até 30 dias, continua contando para o plano de carreira, se ela fez a opção do plano. No 30º dia, a partir daí, de um mês, suspende. E nós fizemos uma emenda, interrompe. Então, quando você suspende, você não perde o tempo adquirido. Você vai retomá-lo a partir da licença-prêmio. Então, quando suspende, garante o direito lá de trás. E quando interrompe, ele perde esse direito. Eu interrompo todo o período. Então, nem suspende e nem interrompe a licença o projeto, ele nem suspende e nem interrompe para licença prêmio, para licença gestante e para adotante, que já é um direito do Estatuto hoje. Então, em nenhum momento, quando você tem licença gestante, licença prêmio e licença adotante, você interrompe nem suspende. Ele é contínuo o seu direito, nesses casos. E o Estatuto, quando trata também da promoção, o Estatuto do Servidor, quando trata da promoção, no artigo 225, suspende em qualquer caso. No Estatuto do plano aprovado aqui, do plano de educação, do magistério, ele é mais benéfico. Por quê? Mais benéfico em direitos, porque conta só depois de 30 dias. Ele não suspende e não interrompe. Então, ele só vai contar a suspensão após 30 dias, o que não é no Estatuto, no seu artigo 225. Na realidade, eu sou favorável ao veto das emendas, tendo em vista as explicações feitas pelo jurídico da Prefeitura Municipal, que não trará nenhum prejuízo aos funcionários, uma vez que, com a explicação que eu dei aqui, com a explicação do jurídico, ela vai garantir maior benefícios para os servidores sem as emendas. O que precisar fazer após será enviado para esta casa, mas o plano não será prejudicado. Por isso eu peço o voto favorável dos vereadores, favorável ao veto do prefeito a todos os vereadores. Muito obrigada. O projeto continua em discussão. Eu só quero, presidente, fazer algumas considerações aqui,
Porque quando é projeto que envolve servidor público nessa Câmara, nós temos que tomar muito cuidado, não é verdade, na questão do voto. Mas a verdade é uma só. Esse vereador, ao longo da sua vida pública, sempre defendeu essa categoria. Na década de 90, por exemplo, eu fui um dos vereadores que fazia passeata, carreata com os servidores públicos. Na época do Aroquinha, que está vivo, que já partiu dessa terra, todos os anos, todos os meses, o aumento do servidor público vinha para essa casa, por causa da inflação, que era 35%, 40% ao mês. Então, o projeto vinha para essa casa, para que a Câmara aprovasse e voltasse para o prefeito na época, que é o Aroquinha, que Deus o tenha em bom lugar. Então, eu quero deixar bem claro que a decisão do meu voto em relação a esse projeto é de forma totalmente consciente, sem nenhuma intenção realmente de prejudicar a categoria. O veto aqui é um veto consciente, baseado realmente na constitucionalidade, não é verdade? Na inconstitucionalidade da emenda feita nessa casa e da constitucionalidade pelo qual ele foi vetado. Então, por isso, eu sou compelido a votar favorável ao veto. O projeto continua em discussão. Não havendo mais quem queira fazer discussão. Gostaria de pontuar as alterações realizadas aqui. Primeiro, explicar para a população que o veto é a opinião do prefeito com relação a um projeto que foi votado aqui na Câmara. Com relação a esse projeto, o texto que ele enviou para casa, todos os artigos, os benefícios, entre aspas não, de fato, os benefícios que foram agregados à categoria foram mantidos. O que nós estamos discutindo é um veto parcial, exclusivamente a 2 artigos. O primeiro artigo, houve, na verdade, uma confusão da nossa parte quando fizemos a alteração, porque, induzidos a erro, inclusive, porque na época o sindicato enviou um ofício solicitando que nós fizéssemos essa alteração, e a princípio analisamos que essa alteração estava correta, mas fomos convencidos pela justificativa do veto, inclusive pelas explicações da procuradora legislativa da prefeitura, doutora Sheila Fortes, que deixou claro que se nós mantivéssemos essa alteração da primeira emenda, nós prejudicaríamos o servidor público que se afastasse por questão de mandato classista ou questão de saúde, ele não poderia gozar dos benefícios do plano de carreira até o momento em que ele não se afastou. Então, quando fizemos essa alteração, estaríamos aí, de uma certa forma, prejudicando esse servidor. Então, é importante a manutenção do veto nesse ponto. O segundo artigo trata criar uma obrigatoriedade que daqui 5 anos o plano de carreira fosse revisado para que a tabela de vencimento dos professores fosse alterada caso esses professores tivessem feito cursos de mestrado, doutorado ou especialização. Porém, em que pese a iniciativa ser positiva, o local onde foi feita a alteração está incorreto, porque o local, o artigo em que fizemos, nós criamos um artigo ao final, artigo 123, e na verdade ele deveria ser alterado num outro artigo já existente. Então, para que o plano de carreira possa entrar em vigor, nossa proposta é que seja mantido o veto, o plano de carreira entra em vigor e o prefeito, nós encaminhamos essa solicitação através do secretário de governo que participou da reunião conosco ontem, enviará um projeto de ajuste do então plano de carreira que já vai estar em vigor, para que essa intenção aí relacionada a melhor remuneração ou uma remuneração mais valorosa gradativamente àqueles professores que, mesmo não trabalhando na escola, estejam em sala de aula, mas façam os cursos de especialização, mestrado ou doutorado, possam ter, então, esse reajuste. Então, vou encaminhar o meu voto favorável, ao veto,
nessas condições que foram colocadas ontem, que estamos tornando público nesse momento. Então, esclarecer que todos os direitos e garantias conquistados pela classe dos professores estão mantidas. Isso não foi matéria do veto, é um veto parcial que trata exclusivamente de 2 artigos. 2 artigos que estão sendo aí, no caso, suprimidos e depois serão matéria de nova regulamentação do Poder Executivo. O projeto continua em discussão. Quero contribuir com a discussão desse projeto, falar a respeito do primeiro dispositivo vetado, que é o parágrafo 2º do artigo 59. Nesse artigo, a gente fala de 3 temas: interrupção, suspensão e efetivo exercício, que o servidor público municipal conhece muito bem. E toda a discussão que nós fizemos agora gira em torno do inciso 4º, porque o inciso 4º que nós deveríamos ter nos atentado, e o sindicato também, porque ele direcionaria a nossa emenda. E o inciso 4º fala: não ter usufruído de quaisquer tipo de licença remunerada superior a 30 dias, excetuada a licença gestante, adotante e licença prêmio. Ou seja, nesses 3 casos, licença gestante, adotante e licença prêmio, é considerado efetivo exercício. Não tem interrupção nem suspensão. E o vereador acabou de dizer, a gente pensou, nós vereadores pensamos em ampliar os direitos. No final a gente acabou prejudicando, porque a gente só deixou a saúde, a licença para fins de tratamento de saúde do membro da família, ou para desempenho de mandato classista, e deixamos de fora licença para tratamento de saúde do próprio servidor, o que é um absurdo, né? Que é um lapso tremendo da nossa parte. E também, não, somente esse que ficou de fora. E no artigo 123, quando a gente sugeriu para que daqui 5 anos fizéssemos uma revisão e criássemos uma nova tabela, estamos convencidos de que isso interfere, tem uma relação e um impacto orçamentário, tem uma relação com as finanças do município. E eu peguei como exemplo na nossa reunião ontem, o que se fazia anteriormente, nas outras administrações, anteriores a 2000, da Lei de Responsabilidade Fiscal, que eram os aros, antecipações de receitas orçamentárias. Os prefeitos faziam uma obra e comprometiam o IPTU de 5, 6, 10 anos para frente. Ou seja, não tinha responsabilidade e acabava o próximo prefeito assumindo uma obrigação que ele talvez não gostaria de ter feito. Porque quem ganha uma eleição tem um plano de governo, um programa de governo, que ficava comprometido. E aqui nós estamos fazendo algo semelhante, porque a gente já passa a obrigar o Executivo Municipal para que daqui 5 anos tenha uma elevação e que conflita em 2 incisos que já fala da meritocracia, 1,5% e 1,5%. Eu acredito que a administração vai mandar um novo projeto até para corrigir essas lacunas e vai pensar muito bem em uma forma para a gente valorizar os profissionais que querem continuar estudando e atendendo a nossa rede básica de saúde. Eu sou favorável ao veto. O projeto continua em discussão. Não havendo mais quem queira fazer discussão do projeto, colocamos então em votação na forma nominal. Vereadora Ana Lino. Importante, né, presidente, que o projeto continua, né, não foi, é parcial o veto, e ainda bem que foi visto isso antes, conversamos com o sindicato e colocamos esses 2 artigos, que no fundo ia prejudicar os professores. Então, o projeto continua, só parcial o veto, e isso depois o prefeito mandará para nós nesses 2 artigos. Então, meu voto é favorável ao veto. Vereador Arildo Batista. Bom, tendo consciência de que nós acabamos, no intuito até de melhorar o processo,
acabamos confundindo e colocando o item que foi observado pelo jurídico. Então, acho que a gente tem aqui que reconsiderar. Portanto, eu sou favorável ao veto. Vereador Valmir do Parque Meia Lua. Vereador do Parque Meia Lua, Valmir, é contra o veto. Vereador Edgar Sasaki. Então, justificando meu voto, eu não posso ser favorável, tá, a esse veto que foi feito no artigo 59, parágrafo 2º, né, que fala sobre a questão do afastamento da licença, né, e também o artigo 123 também eu sou contrário também contrário ao veto do prefeito, né. Então, meu voto é contrário ao veto. Vereador Edinho Guedes. Favorável. Vereador Fernando da Ótica. Eu quero também justificar o meu voto aqui, né, que eu sou contrário ao veto do prefeito. E eu quero registrar aqui que às vezes a administração se pega em coisas tão pequenas, sabe? E judia tanto da classe, né? Principalmente com relação aos professores, gente, sabe? Puxa vida, né? É difícil, não é verdade? Então eu sou contrário ao veto do prefeito. Vereador Hernani Barreto. Eu sou favorável ao veto e agora eu achei o dispositivo que era o original, que a gente excluiu a licença para fins de tratamento de saúde do próprio servidor, licença para tratamento de doença profissional, acidente de trabalho e desempenho de atividade política. Então, quer dizer, quem é contrário ao veto do prefeito está contrário aos direitos trabalhistas, ao nosso estatuto. Então, cometemos um equívoco aqui, isso partiu dessa casa de leis e nós não podemos transportar isso para o prefeito. Sorte que nós temos um jurídico competente que nos alertou, veio aqui e explicou. Quem não quiser entender, tudo bem. Quer fazer política numa coisa séria como essa, que vai atender os nossos professores, eu não vou fazer. Eu sou favorável ao veto do prefeito. Vereador Itamar Alves. Eu quero parabenizar você, Hernani, pelas colocações que você fez agora aí, muito importante, para que se tiver algum servidor assistindo essa sessão ordinária, ela vai entender realmente por que aconteceu o veto, de forma clara e transparente, sem demagogia. Você entendeu? Então eu sou favorável ao veto do prefeito. Vereador José Francisco. Senhor presidente, gostaria também de fazer a minha justificativa do meu voto. E falando aí muito claro, como o vereador Hernani acabou de dizer, foi um equívoco, foi um erro dessa casa de fazer as emendas que nós, naquela ansiedade de votar o projeto de melhorias para os professores, nós não vimos esse erro. E o jurídico nos alertou sobre esse erro e essa é uma correção que está sendo feita pelo jurídico da prefeitura, o jurídico dessa casa, e com certeza eu sou favorável ao veto, porque a gente vai manter aí os direitos dos professores. Vereador Maurício Raca. Eu só acho interessante algumas colocações que são feitas, né? Mas lutar por um trabalhador, lutar pelo benefício do trabalhador, que aliás, todo trabalhador público hoje está em estado de greve. Está em estado de greve. Estão reivindicando um percentual e que o governo não quer dar. Tudo bem. Agora, se for dado nome para essa luta, benefício dos funcionários, de modo geral, e do funcionário público, que nós temos aqui o acesso, lutar pelo benefício de um funcionário público, for fazer política, então eu estou fazendo política. Porque eu luto por eles. E eu entendo que todo funcionário bem remunerado é um funcionário contente, que ele vai atender bem a função dele, que é servir a nossa população. Meu voto é contrário ao veto. Vereador Paulinho do Esporte. Favorável ao veto. Vereador Rogério Timóteo, favorável ao veto. Vereadora Rose Gaspar. Senhor presidente, na realidade, foi feita uma emenda nesta casa, a pedido do sindicato, que apontava justificava uma emenda naquele momento, e na realidade, ao invés de nós fazermos uma emenda que ampliasse os direitos, nós fizemos uma emenda restringindo, né? Que nós não observamos o inciso 4º,
e só observamos o parágrafo. Se nós mantivéssemos esta emenda feita por nós, se não tivesse sido vetada pelo prefeito, daí sim seria prejudicial ao servidor. No entanto, nós estamos corrigindo e esta casa é uma casa também de correção de leis. Isso é importante que a gente tenha humildade e diga, olha, é possível isso não é possível, e que corrijamos, então, alguns equívocos que nós podemos, em algum momento, ter tomado em relação à legislação. Por isso, eu sou pela manutenção do veto do prefeito. Processo 023, que trata do veto parcial aos autógrafos da lei complementar que dispõe sobre o estatuto, plano de carreira e remuneração do magistério do município de Jacareí e da outras providências de autoria do prefeito, foi aprovado por 9 votos favoráveis e 4 contrários. Próximo projeto.